Olá, queridos! Pastor Washington Santos falando. E hoje a gente está iniciando aqui uma série de mensagens a respeito da arte da entrega de sermões, né? A gente vai estar falando aqui e resolveu dar um nome desse podcast, desse bate-papo, por detrás do altar. Por que por detrás do altar? Porque existem coisas que acontecem antes da entrega do sermão que a maior parte das pessoas não vê. As pessoas, quando veem um pregador, um cantor, alguém entregando uma mensagem, ministrando a palavra, elas tendem a achar que aquilo ali está rolando ali naquele momento, naquela hora, e somente naquela hora, e está tudo bem. Alguns defendem que é daquela maneira ali, o cara fala de improviso, e coisas do tipo. Então, você que está chegando aí agora, nos ajude compartilhando essa mensagem, compartilhando essa live. E a gente vai procurar fazer 2 lives dessa, de no mínimo 30 minutos toda a semana. 2 lives de 30 minutos no mínimo por semana, para a gente falar sobre assuntos concernentes ao ministério, para a gente bater um papo, para a gente interagir, né? E eu poder te ajudar e você me ajudar também, porque muitas coisas que você trouxer vão me ajudar no meu ministério, na minha vida. Se você está nos ouvindo aí, diga de onde você está falando, de onde você está acompanhando, e deixa aí a sua dúvida, sua pergunta a respeito do Ministério Cristão, nesse primeiro episódio do Por Detrás do Altar. E o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre como me tornar ou como ser um pregador de excelência. Lembrando que a excelência é você fazer o melhor que você pode com as ferramentas disponíveis, com os recursos disponíveis. Então, mais uma vez, eu te peço aí, compartilhe essa mensagem. E ser um pregador de excelência é muito mais do que as pessoas podem imaginar. Talvez elas pensem que um pregador de excelência é somente aquele que prega nos maiores altares, nos maiores congressos, tem o seu nome ventilado pelos 4 cantos do país e do mundo, e não tem muito a ver com isso. Tem mais a ver com o fato dela dar o melhor que ela tem naquele momento. Então, esse primeiro episódio, ou essa primeira parte, né, daqui do Por Detrás do Altar, vai falar em 3 partes. A preparação do sermão, da pregação, a entrega dessa pregação e a ética ministerial, que é uma coisa que em muitos lugares tem faltado. Então, hoje, nós vamos falar especificamente sobre a questão da preparação. E aí você pode me perguntar, mas pastor Washington, eu sempre ouvi dizer que pregar o evangelho é um mandamento de Jesus para todos nós, e é verdade. Mateus 16, no versículo 15, diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós devemos pregar a palavra. Todos nós devemos compartilhar aquilo que Deus fala aos nossos corações. Contudo, existe o ministério da palavra. O ministério da palavra não é para todos. O ministério da palavra exige uma preparação. Você vai lembrar ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando a igreja começou a se desenvolver, Pedro e os apóstolos começaram a ter alguns problemas. Por quê? Porque estava havendo uma discussão, né, das viúvas hebreias contra as gregas, porque as gregas estavam sendo priorizadas na distribuição, no ministério cotidiano dos alimentos. Então, como a igreja estava crescendo muito, a primeira pregação foi 3.000 almas que se converteram, a segunda pregação foram 5.000 almas, e na terceira pregação já não se pôde contar. Some-se a isso os primeiros 120, os 120 originais que receberam do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Daí você tem uma ideia como era a coisa lá na igreja. Precisava, sim, de ofícios e de homens e mulheres que pudessem administrar aquele ministério cotidiano. Então, Pedro e os apóstolos entenderam que eles não poderiam se dedicar à mesa, à distribuição desse ministério cotidiano, e deixar de lado
a oração e a pregação da palavra. E esse é o modelo de uma igreja saudável até os dias de hoje. Paulo vai falar sobre outros ministérios, né? Socorro, presidência e tantos outros serviços que existem. Existem os administradores da igreja, pastores que são administradores, mas que não têm aquele chamado, aquela vocação para pregar a palavra. E existem casos e casos a respeito disso, mas a gente fala sobre isso um pouco mais. O fato é que nem todos são chamados para pregar a palavra no altar. Nem todos são chamados para o ministério da palavra, mas todos são chamados para falar do amor de Jesus. Se você fala do amor de Jesus, olha, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, quer transformar a tua vida. Você quer fazer Jesus Senhor e Salvador da sua vida no dia de hoje, neste exato momento? Então, neste exato momento, com certeza você estará sendo um pregador da palavra. Quero mandar aqui um grande beijo ao meu amigo, irmão, pastor Gabriel Mascarenhas, pastor presidente ali do Ministério Profético, aqui em Campo Grande, um exímio pregador da palavra. Manda um beijo no teu coração. E me ajuda aí, pastor Gabriel, compartilhe esta mensagem com outras pessoas que podem ser alcançadas e abençoadas através desta live. É isso aí, queridos. Então, como você pode saber se você realmente é chamado para o ministério da palavra? Bem, a primeira coisa é que o chamado de Deus para a sua vida, ele se manifesta desde muito cedo. Desde muito cedo, esse chamado se manifesta e as pessoas reconhecem isso em você. Eu, por exemplo, não sou um cristão nascido de berço, né? Nascido no lar cristão. Mas, desde muito cedo, as pessoas entendiam que eu tinha essa facilidade com a palavra. Eu falava bem, como creio que falo até hoje, preciso melhorar muito, mas falo bem até hoje, sim. As pessoas me ouviam, me davam atenção, reconheciam, né, que havia alguma coisa já ali na minha vida que apontava para isso. E desde que você nasce, isso está muito claro ali. Então, me chamavam, né? O meu apelido na adolescência era professor, porque eu era o cara das respostas, me perguntavam, eu respondia. Eu sempre procurei me informar, sempre gostei de estudar, sempre gostei de saber como as coisas aconteciam. Então, quando se conversava algumas coisas, eu tinha muita resposta. Eu tinha algumas respostas e as pessoas reconheciam isso. Aos 31 anos, quando me converto a Jesus Cristo, começo ali a pregar o Evangelho. Você pode imaginar, poxa, com quanto tempo o senhor começou a pregar o Evangelho? Bem, eu comecei a pregar o Evangelho com 3 meses de conversão. Você pode pensar que isso é muito, você pode pensar que isso é pouco. Eu acho que eu até demorei, ok? Eu demorei realmente para pregar a palavra. Por quê? Porque a visão que eu tinha do pregador da palavra era a visão comum. Alguém que só prega o Evangelho em cima do altar. O que aconteceu? Um mês e pouquinho, um mês e poucos dias que eu me converti, eu me batizo nas águas. 15 dias depois, num culto, na igreja que eu fiz parte, naquela época, eu sou batizado com o Espírito Santo. Um mês, 15 dias depois disso, um mês e 10 dias, um mês e 15 dias depois, eu começo a pregar o Evangelho. E aí você pode falar, 3 meses é muito cedo. Não é muito cedo. Primeiro porque a primeira oportunidade que eu tive em cima de um púlpito, em cima de um altar para pregar, eu já tinha 4 anos de conversão. Eu comecei a pregar nas ruas. E ali as pessoas prestavam atenção, eu batia de porta em porta. Deus fez milagres, Deus fez maravilhas, Deus fez grandes coisas neste momento. E ali a gente começou a desenvolver, começou a estudar a respeito da pregação, a respeito do crescimento, começou a estudar a Bíblia, começou a ler a Bíblia, até que Deus fez algo tão grande e poderoso que com 4 anos eu começo a pregar em altares e um pouco mais à frente, 3 anos à frente, eu chego ao ministério pastoral depois de passar por todos os cargos eclesiásticos, auxiliar de trabalho, trabalhador, diácono, evangelista e pastor, até chegar ao pastorado com 7 anos
da minha conversão. Então, eu acho que eu sei um pouquinho a respeito de pregação e eu posso passar isso para você, isso pode te ajudar. Porque um problema que nós temos observado no dia de hoje é que está faltando profundidade nos cultos brasileiros. A igreja brasileira tem precisado, sim, e muito, tá, de fundamentos. A igreja brasileira está carecendo de fundamentos. Então, eu sentindo essa necessidade, eu venho aqui me propor a semanalmente falar sobre isso, não apenas sobre pregação, mas também sobre crescimento e desenvolvimento espiritual. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista Monte Oreb, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, pastoreada pelo pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Sou submisso, tenho autoridade pastoral sobre a minha vida, sirvo a igreja, tomo Santa Ceia, sou professor de escola bíblica dominical, cuido de uma classe e sirvo a igreja. Antes de ser um pregador, antes de ser um crente, antes de ser um pregador, eu sou um crente, melhor dizendo. Antes de ser um pregador, eu sou um crente. E antes de ser alguém que as pessoas vejam, Deus me vê dentro do meu quarto, na minha intimidade com Ele, e buscando a Deus. E é isso que eu queria falar já nesse primeiro momento, um pouquinho, né, sobre a questão da preparação do sermão. Bem, uma coisa que eu tenho aprendido é que o pregador do Evangelho, ele precisa estar ligado em todo o tempo naquilo que Deus está fazendo. O pregador precisa observar, né? O teólogo alemão Karl Barth disse que um pregador, um pastor, ele tem que ter a Bíblia numa das mãos e na outra Bíblia ele tem que ter o jornal daquele dia. Billy Graham vai dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ou seja, nós, cristãos, nós, pregadores, precisamos ver Deus em tudo. Deus atuando em tudo. Deus se movendo em todo tempo e em todo lugar. E aí ele nos revela o que ele quer trazer para o seu povo. Então, a primeira e mais importante coisa para a preparação de um sermão é a leitura da palavra. Não é verdade? A nossa vida devocional, que é separada na leitura, é dividida, melhor dizendo, na leitura e na meditação da palavra. Bem, quando eu leio a palavra, eu estou tendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Entenda, o cânone cristão, a Bíblia, já está completa. Ela é a maior revelação que existe. Não vão haver 2, 3, 4 ou 5. A maior revelação que existe, ok? É a Bíblia cristã. E as pessoas ficam discutindo sobre essa questão da revelação e não entendem muito bem o que é revelação. A palavra se mostra de 3 maneiras principais, descendo de Deus para o homem, através da inspiração, da revelação e da iluminação. Inspiração é quando Deus vem e nos enche, que tem origem, que dá origem, inclusive, à palavra entusiasmo, do grego, encher-se de Deus, mas aí é a direção oposta, ou seja, Deus nos enchendo. Então, Deus nos inspira em algo, ou em uma palavra, Ele nos traz a inspiração. A partir do momento que Ele nos inspira, Ele também traz, quase que automaticamente, a revelação daquela palavra. O que Deus quer falar com aquela palavra. O que Ele quer dizer ao seu povo, o que Ele quer dizer àquela igreja, o que Ele quer dizer àquela ou a aquelas pessoas. E o terceiro ponto é a iluminação. Ou seja, como eu contextualizo, como eu dou uma orientação para aquela pessoa que está recebendo aquela palavra a praticar aquela palavra. Então, quando eu leio a palavra de Deus, a coisa acontece mais ou menos desta maneira, através dessas três vias, né? Iluminação, revelação, inspiração. Inspiração, revelação e iluminação. A partir disso, eu preciso entender, e aqui eu vou falar um pouquinho de uma coisa mais técnica, mas que é importante para você, pregador. Todo texto bíblico tem 3 aspectos, ele tem 3 pilares também. Quais são esses aspectos, ou pilares, ou bases de um texto bíblico? É muito simples. Ele tem o aspecto primário, o aspecto prático, o aspecto profético.
Aspecto primário é o texto literal. O que literalmente aquele texto bíblico está falando para mim. Então, é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto prático, ou seja, a aplicação daquele texto. O que aquele texto quer dizer a respeito de mim, para mim e para a minha vida no dia de hoje. E o terceiro aspecto é o aspecto profético. Qual é a promessa de Deus que tende a se cumprir na minha vida através daquele momento? Bem, quando, por exemplo, o rei Davi vai ter um bate-papo com seu filho Salomão, lá em Provérbios, no capítulo 4, ele começa esse bate-papo, vai mais ou menos até o capítulo 9, 10. Ele está falando com Salomão a respeito de como o seu filho deve se comportar no trono de Israel. Lembrando que Salomão era um jovem, Salomão foi um filho da velhice de Davi, e ali ele tem meio que uma mentoria, um bate-papo com seu filho, e ele começa a explicar muitas coisas, ele começa a preparar o seu filho. Ora, tudo aquilo que Davi não foi em sua juventude, ele o foi na velhice. Depois que ele passa por aquele estreito, né, de quase perder o seu trono, pelos seus próprios erros, ele passou a ser um pai mais cuidadoso. E ele fala o seguinte para o seu filho: a vereda de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Bom, aspecto primário desse texto. Quando você é justo, a tua caminhada vai brilhando cada vez mais, ou seja, você vai desenvolvendo, você vai progredindo nos segredos do reino, nos segredos de Deus, até que você chegue ao dia perfeito, até que a sua vida com Deus, ou até que sua vida no reino, seja como a luz do meio-dia, como um dia perfeito. Ok? Aspecto prático. O que esse texto me informa? O que ele diz para mim? O que ele diz para mim é que eu preciso começar a caminhada e durante a minha caminhada eu vou prosseguindo em qualquer das áreas que eu me proponho, eu vou prosseguindo e quando eu chegar no momento do meu ápice, naquela caminhada, vai ser o meu dia perfeito. Esse é o aspecto prático. Falamos do primário, falamos do prático em Provérbios 4:18 e agora vamos falar do profético. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que acontece aí? Eu vou caminhar durante a minha vida com justiça, praticando a palavra, até que chegue o momento do dia perfeito, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ou ele me recolher desta terra, e eu viva com ele a eternidade no seio de Abraão, juntamente com Jesus. Por quê? Porque ali foi o dia perfeito, quando Jesus me buscou e me recolheu, melhor dizendo assim, né? Quando Jesus me recolheu. Então, o que acontece ali? Eu mostrei para vocês 3 aspectos. Aspecto primário, aspecto prático e o aspecto profético. Eu não vou entrar aqui hoje na questão dos tipos de sermão, homilética, hermenêutica, talvez um outro dia, num outro episódio desse Por Trás do Altar, a gente fale um pouco sobre, mas hoje a gente vai ater-se a esses 2 aspectos. Quais? As revelações, as iluminações e as inspirações de Deus para mim através da palavra. E o segundo, os 3 aspectos de um texto bíblico. Os 3 aspectos de um texto bíblico. Primário, prático e profético. Ok? Perfeito. Isto posto, tem também a segunda parte da tua vida devocional. O que é a sua vida devocional? Você lê a palavra se revela a você, a palavra te inspira, a palavra te ilumina. Se você é um pregador, ela vai falar com você através do aspecto primário, o que essa palavra fala, como essa palavra se aplica na sua vida, e, por fim, o que vai acontecer no futuro com você através dessa palavra. Qual é a promessa que Deus faz a você através desta palavra? Ok? Ok. A segunda parte é a questão da oração. Deus tem diversas maneiras de falar conosco. Nós só temos uma maneira de falar com Deus. O que isso significa? Significa que Deus pode falar através de uma criança, ele pode falar através de um jornal, ele pode falar com você através dessa live,
Ele pode falar com você através de uma pessoa. Deus não é repetitivo, ele não age apenas de uma maneira, embora tenha pessoas que achem que Deus só age de uma determinada forma. Não. Deus pode agir de diversas maneiras. E quando ele age desta maneira, ele age em sua soberania. Ok? Então, existe a questão da oração. E na oração, nós falamos com o Senhor. Aí vem uma grande questão. Pastor, será que para orar eu devo impostar a minha voz? Ora, Senhor. Pastor, será que eu só posso orar para Deus de joelho? Eu só devo orar a Deus de joelho? Quando você fica na posição de joelho, é porque você está representando algo, você está orando com o seu corpo. Você está reconhecendo diante de Deus que você é alguém que necessita dele e que está fazendo uma petição a ele de joelhos. Você está se colocando numa posição de inferioridade. Contudo, cabe uma pergunta retórica. Todos que oram de joelhos, significa que estão com uma posição ou numa situação de humildade diante de Deus? É uma pergunta que você deve responder. Ok? Então, será que para orar a Deus eu tenho que passar no mínimo 3 horas? Paulo vai falar ali em 1 Tessalonicenses 5 que nós devemos orar sem cessar. Bem, se isso for verdade, como eu vou passar 24 horas por meu dia de joelhos ou com a voz impostada? A verdade é que a oração é como uma conversa, como um bate-papo que você tem, que nós estamos tendo aqui. Você tem esse bate-papo com o Senhor, o nosso Deus. A gente conversa, a gente está conversando aqui, você vai conversar da mesma maneira com o Senhor. Muitas vezes audivelmente, muitas vezes em silêncio, no seu coração, na sua mente, diretamente com o Senhor. Muitas vezes, se você me encontrar pela rua, talvez você vai me ver falando sozinho. As pessoas falam, cara, esse bicho é meio maluco que fala sozinho pela rua. Mas eu estou falando sozinho ali, porque na verdade estou conversando, estou falando com Deus, Deus está falando comigo. Isso é oração. Então você leu a palavra, você orou, você meditou nessa palavra, Deus está falando com você ali, e é uma bênção. Ali você começa a ter, na verdade, os subsídios para que você tenha uma vida cristã saudável. E mais do que uma vida cristã saudável, uma pregação de eficácia, uma pregação eficiente, uma pregação de excelência. Por quê? Porque você não deve pregar de qualquer maneira. Eu sou contra isso. Eu sempre ensino aos meus alunos, nos cursos que eu dou, que você não pode pregar de qualquer maneira. É importante você preparar. Se Deus quiser, na hora da entrega do sermão, mudar a palavra que Ele quer entregar para a igreja, é uma questão dele. Mas é preciso, sim, você se preparar para estar no altar do Senhor, ministrando uma palavra, onde quer que você vá. Você precisa se preparar. Esse processo que eu te falei, do teu devocional, a tua leitura bíblica, mas a tua oração já te prepara para o dia a dia, porque no dia a dia você vai pregar para uma pessoa só, muitas vezes. E não se esqueça que as maiores mensagens pregadas por Jesus foram mensagens pregadas para uma única pessoa. Então, fique ligado nisso. Tira esse ranço de religiosidade, que só se ora de joelho, só se ora dessa maneira. É bom orar de joelho? Eu gosto muito e oro muito de joelhos. Mas tem momentos que eu estou na rua e não posso me ajoelhar e vou orar a Deus da maneira que eu puder, ali caminhando, conversando com pessoas, em momentos difíceis, em momentos em que eu não posso fazer muita coisa, mas o Senhor pode. Então, essa questão devocional fala muito sobre isso. Só que existem momentos em que Deus quer nos ensinar algumas coisas. Lembra Provérbios 4,18? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu e você vamos passar por algumas experiências difíceis, experiências que vão nos ensinar a caminhar com o Senhor. O Senhor sempre quer se revelar a nós, de maneira que Ele não se revelou ainda. E é nesse momento que vem muitas lutas, muitas provas e muitas tentações. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados além daquilo que podeis suportar. Junto com a provação, também vos dará o escape. Deus permite algumas situações na minha e na sua vida para que a gente o conheça de uma maneira que a gente não conhecia e, principalmente, para que a gente descubra que existe uma força e um poder em nós que nós não reconhecíamos, que nós não sabíamos que existia.
É para isso que Deus permite algumas lutas na minha e na sua vida. Então, experiências, lutas e provas são elementos fundamentais para que você tenha uma pregação de excelência, uma ministração de excelência. Essa ministração de excelência, ela é muito mais viva, ela é muito mais poderosa quando você fala a respeito daquilo que você passou, quando você fala a respeito daquilo que você viveu. É o que muitos de nós chamam de testemunho. Contudo, o testemunho cristão é um ponto de partida, ele não é tudo que Deus vai fazer. Então, as lutas... Deixa eu beber uma água aqui. As lutas, as provas, elas servem para nos ajudar a ter pregações cada vez mais poderosas, cada vez mais eficientes, cada vez mais excelentes. Então, na preparação do sermão, eu preciso, antes de qualquer coisa, ouvir a voz de Deus. O que Deus está falando? O que Deus está fazendo? Por que isso está acontecendo agora? Você precisa, na verdade, estar sempre atrás da nuvem, trazendo, é claro, um paralelo com aquilo que aconteceu a Israel no deserto. A nuvem caminhava, quando ela parava, Israel parava. Quando a coluna de nuvem caminhava de novo, Israel caminhava de novo. Quando a coluna de fogo caminhava, Israel continuava caminhando. Ou seja, aquilo ali era uma representação do Espírito Santo para guiar a Israel no deserto. Sempre haverá uma nuvem na sua vida para te guiar. Sempre haverá uma coluna de fogo para te guiar no teu deserto. Fique ligado nisso. Porque muitas vezes Deus está falando, Deus está fazendo algumas situações, está realizando algumas coisas na nossa vida, e por não estarmos ligados, nós perdemos esse bonde. Nós ficamos sem saber e sem entender aquilo que Deus está fazendo. Não é verdade? Então, fique ligado nisso, porque é de fundamental importância a sua experiência, as suas lutas, as suas batalhas, aquilo que Deus está fazendo. É preciso ouvir a voz de Deus para que realmente você tenha uma pregação de excelência. Mas o quê? Para você fazer uma boa pregação, é preciso você estudar materiais que vão além no sentido de não estarem na Bíblia, mas são estudos a respeito da Bíblia, são palavras, são livros, são materiais que nos ensinam a respeito da Bíblia, tradições, estudos, livros como Didaquê, né, que é o ensino dos apóstolos, comentários bíblicos. Comentários bíblicos são muito bons, dependendo do comentário que você utilizar, não é verdade? Isso é muito bom para que você tenha uma pregação mais encorpada. Não caia no erro de achar que o Espírito Santo vai fazer tudo por você. Que não vai. Não vai. Um certo jovem pregador uma vez me perguntou, mas pastor, será que se eu pregar com um esboço... O que é um esboço? Um esboço é uma anotação que você faz para orientar a sua pregação. Se você não é pregador, você talvez não saiba disso. Mas o esboço é uma pregação com os principais tópicos da sua mensagem, com as principais anotações, ok? Que vão orientar a sua pregação. Aí ele me pergunta, mas pastor, se eu pregar com esboço, eu estou em pecado? Eu falei, quem te disse isso, meu filho? Não, porque uma vez eu fui pregar na igreja de um irmão, o irmão falou que se eu pregasse com esboço, eu pregaria na carne. Sabe o que é engraçado nessa história toda? É que as pessoas estão presas a dogmas religiosos e ficam colocando regras onde não existem. Onde está escrito que se você pregar com esboço, você está pregando na carne? E quem foi que disse que se você pregar sem esboço, você está pregando no espírito? Será que esse é o parâmetro? Eu vejo muito mais poder, muito mais unção naquele que se prepara do que naquele que fica dependendo de algo que, na verdade, pode acontecer ou não. Ok? Mas eu vejo que o próprio Jesus se preparava para ministrar, para pregar. Em todos os evangelhos, você vê Jesus ensinando, pregando e curando. Está lá em Mateus 4:23.
ensinando, pregando e curando. E depois que ele fazia isso, ensinava, pregava e curava, ele se retirava ao monte para orar. Ah, mas ele não leu a palavra, ele era a própria palavra. Mas por ser judeu, ele conhecia muito bem a palavra e a lei. Então, veja você, como é que pode alguém achar que é espiritual porque não se prepara? Como é que acha alguém espiritual porque pegou um texto aleatório na Bíblia e começou a pregar? E aí, como eu já falei, a gente não vai falar sobre homilética, nem hermenêutica, nem essas ferramentas, essas técnicas. Mas o cara começa a pregar em Gênesis e vai no Apocalipse, e daqui a pouco volta em Provérbios, e não falou nada com nada, pregou um monte de heresia, e gritou, e fez o carnaval no altar. Essa palavra não alimenta, essa palavra não traz edificação à igreja. Por quê? Porque aí sim está havendo carnalidade. Aí sim está havendo carnalidade. Então, preparar-se é a certeza de que o Espírito Santo está orientando você antes, durante e depois do sermão. Então, não caia nessa balela, como quase lá o nosso jovem pregador caiu, de achar que ele estaria pregando na carne, porque alguém falou, ok? A respeito de ele pegar na carne se ele estivesse com um esboço. Mandar um beijão para a Jupira Luiza, que está entrando aí agora. Se você está entrando aí, nos ajude, compartilhe aí esta live. Amém? Outra coisa muito importante, livros. Ora, eu gosto muito de livros, assim. É meu vício, é minha comida, uma das comidas que eu tenho são livros. A gente gosta muito de ler. Por quê? Porque são coisas que vão consubstanciar a minha pregação, vão consubstanciar a minha mensagem. Os livros me alimentam, e se não, daqui a pouquinho as mensagens estão se tornando repetitivas. Ou seja, quanto mais eu leio, quanto mais eu me informo, quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, mais o Senhor me enche. Abre bem a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Foi o que o salmista escreveu. Contudo, antes de abrir a minha boca, eu preciso me preparar. É por isso que esta live, número 1, que começa hoje, por detrás do altar, fala sobre isso. Fala sobre preparação. Fala sobre a entrega do sermão, sobre como você preparar um sermão de excelência, sobre como você ser um pregador de excelência que entrega o seu melhor com os recursos que você tem disponíveis. Então, os livros são muito importantes porque eles trazem sempre pontos de vista diferentes, pontos de vista que eu não conheço ou não reconheço, né? E eles trazem essa visão, uma visão fresca, que vai trabalhar em conjunto com algo que Deus já me revelou, e aí eu levo para a igreja onde eu for pregar, para a minha congregação, uma pregação muito mais poderosa. Amém? Uma outra fonte para minhas pregações se tornarem mais eficientes. Outros pregadores. Eu gosto muito de ouvir outros pregadores, mananciais de sabedoria. Na minha visão, tá? E é uma questão de opinião, cada um tem a sua. No Brasil, graças a Deus, existem grandes, ungidos e poderosos no sentido de serem cheios do poder de Deus. Poderosos pregadores. Eu tenho dois grandes espelhos enquanto pregadores no Brasil e um nos Estados Unidos. Dois nos Estados Unidos. Né? Um já faleceu e o outro é vivo. No Brasil, eu tenho o príncipe dos pregadores, no Brasil, que é o reverendo Geisiel Nunes Gomes, um homem que tem mais de 60 anos de ministério. Claro, tem meu pastor Paulo Roberto, 45 anos de ministério. 45 anos de ministério, tem mais tempo de ministério pastoral que eu tenho de vida, não é verdade? E também nós temos um grande pregador aqui no país, que é o Hernandes Dias Lopes. Um homem simples, um homem humilde.
mas que é um manancial de sabedoria e conhecimento. Ele tem uma série de livros falando a respeito dos livros da Bíblia, que é um negócio sério. Talvez o Brasil ainda não tenha dimensão. As igrejas no Brasil, né? Tanto é que o reverendo Gesiel Nunes Gomes mora na América. Mas as igrejas no Brasil talvez não tenham a dimensão desses homens. Estou falando enquanto pregadores, não estou falando enquanto homens de Deus, enquanto pastores, não, estou falando como pregadores. A igreja no Brasil talvez ainda não tenha noção e a dimensão de quem Hernandes Dias Lopes é, de quem Gesiel Nunes Gomes é. Nos Estados Unidos eu tenho o bispo T.D. Jakes, da igreja Porter's House, em Dallas, no Texas, e o falecido Leonard Ravenhill, né? Autor do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, que eu lhe aconselho a ler. Amém? E é um pregador fantástico, me inspira muito. Fantástico. Então, outros pregadores são sempre uma fonte. Eu não estou falando para você copiar outros pregadores. Você precisa ter referências, é claro. Ninguém começa com um estilo próprio. Ok? Você pode começar com referências de um ou de outro pregador, mas isso não significa, em momento algum, que você vai imitá-los. Até porque vai chegar um momento que Deus vai te pedir mais algumas coisas, você vai desenvolver o teu estilo de ministração, de pregação, e aquela coisa ali realmente, sabe? Eu vejo uma coisa muito interessante, talvez você não saiba, talvez você saiba, mas João Batista veio para abrir o caminho para o Messias. Ele era a voz que clamava no deserto. E dentre os discípulos de João Batista estava Jesus Cristo. Procura lá em João, em algumas passagens lá que você vai ver isso. Então, João Batista começa o livro de Mateus pregando uma palavra: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 2. Em Mateus capítulo 4, versículo 7, o primeiro sermão que Jesus prega é o seguinte: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. O mesmo sermão que João Batista pregava lá no deserto. E é engraçado, que eu tenho uma experiência muito engraçada. Uma vez eu estava no culto de domingo da nossa igreja, e o pastor falou assim, de púlpito, nosso pastor Paulo falou assim, de púlpito: olha, eu vou pregar uma mensagem aqui qualquer dia sobre famílias disfuncionais. Aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu tinha um compromisso de ministração, e aquilo ficou na minha cabeça, o Espírito Santo falando, eu falei: bom, vamos fazer uma ministração aqui. Era um culto de família a respeito de famílias disfuncionais. E preguei aquela mensagem ali com base numa família disfuncional na Bíblia. Tem diversas. Não vou falar aqui qual foi, mas tem diversas. E aí foi engraçado que aquela ministração, Deus abençoou tanto, que foi um dos cultos onde mais nós tivemos decisões por Jesus. E eu via o Espírito Santo falando ali: a quem você honrar, você vai atrair a unção para a tua vida, para o teu ministério. E eu entendi ali que a unção que eu respeito, eu atraio. Então foi bom ter tido essa experiência, que foi algo muito interessante, porque foi uma experiência muito boa, porque ali eu entendi que se eu andar nas pegadas da minha liderança espiritual, Deus tende a abençoar e confirmar cada vez mais aquilo que Ele tem feito, que Ele vai fazer, né? Então, outros pregadores também são uma fonte aí para que você tenha pregações excelentes. E, por fim, nesse primeiro bate-papo que a gente está falando aqui, eu quero falar também sobre seminários, sobre cursos, sobre livros a respeito de pregação, que são coisas muito importantes para você desenvolver o teu estilo, o teu ministério evangelístico. E entenda, esses seminários, bons seminários de pregação que sempre tem. Aqui no Rio teve o Dia Jovem, tem diversos pastores que fazem seminários de pregação, e é muito interessante que vem pregadores convidados, e você está ali lidando com outros pregadores, está ali fazendo aquele network, você está respirando pregação, você está respirando ministração. Então, você tende a crescer muito nesses seminários. Eu aconselho a você que faça esse tipo de seminário, que participe desse tipo de evento, porque é muito importante, é muito bom. Isso faz com que você cresça
e com que o teu nível da pregação venha a desenvolver-se muito. Deixa eu ver se eu separei aqui mais alguma coisa. Aleluias. Bem, por hora é isso. Hoje nós falamos sobre a preparação do sermão neste bate-papo, neste programa que a gente vai fazer aqui agora às quartas e sextas. A gente vai definir algumas coisas. Eu botei um título aí provisório, de por detrás do altar. Por detrás do altar, por quê? O que acontece até o momento da entrega do sermão? O que acontece até o momento em que as pessoas te veem? A gente vai estar falando aqui sempre sobre questões de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento ministerial, ok? Então, a gente vai estar voltando na quarta-feira e eu vou falar sobre a entrega do sermão e sobre ética ministerial. Parece pouco, né? Mas a gente já está com 40 minutos aí de transmissão. Eu quero agradecer a você que esteve conosco. Deixa aí as suas sugestões. Se você, com certeza, vai estar vendo isso daqui a pouco, em algum outro lugar, em algum outro momento. Mas deixa aí as suas sugestões, compartilhe este vídeo, esta live, e vamos para cima, porque tem muita coisa ainda para nós conquistarmos nessa terra. Nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.